Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança. Está no ar o programa Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. Hoje, 18 de abril de 2024, são 20 horas e 4 minutos, temperatura em Porto Alegre agradáveis 21 graus. Eu sou o jornalista Marcos Cobolt. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a Assembleia Geral da CNBB, vamos trazer notícias da nossa igreja, da nossa arquidiocese e hoje também temos uma entrevista especial. Vamos sair de Porto Alegre, vamos sair do hemisfério sul e ir até o hemisfério norte, mais especificamente ao Canadá, conversar com o padre Eduardo Santos, aqui do clero da Arquidiocese, que está lá no Canadá. Padre Eduardo, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, que alegria imensa estar assim na nossa querida Rádio Aliança. Padre Eduardo, que é porto-alegrense, foi ordenado diácono na Espanha em janeiro de 1991 e sua ordenação presbiteral foi celebrada no dia 10 de agosto de 1991. O bispo ordenante foi Dom Cláudio Collin. Padre Eduardo, para começar a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor contextualizasse como é que se deu a sua presença aí no Canadá. Oh, meu Deus do céu, é uma história longa, viu? É uma história longa e totalmente ocasional. Começou muitos anos atrás, deixa eu ver que ano era aquilo, talvez por 2008, 2007, eu tinha pedido, na época o arcebispo era Dom da Deus, e eu tinha pedido para fazer uma experiência missionária, eu queria fazer uma experiência na missão. Eu pensava naquela época em ir para, sei lá, que eu vou te dizer, para Xingu ou para Moçambique, né? Mas na época era bispo auxiliar de Porto Alegre, não era Dom Adilson, era antes, meu Deus, depois foi bispo de Caxias, Dom Rufinoni. Alessandro? Dom Alessandro, e ele era responsável por uma pastoral que eu nem sabia que existia, que era a pastoral com os brasileiros no exterior. Aí Dom Alessandro me disse assim, o arcebispo me disse que o senhor está querendo fazer uma experiência missionária. Eu disse, é verdade. Pois é, a gente está precisando de um padre em Londres, me disse ele, em Londres. Eu disse, meu Deus do céu, não era o que a gente pensava, né? Mas tudo bem, vamos para Londres. Eu trabalhei aquele ano inteiro, né? Tentando passar no eu tinha que tirar uma super nota no exame de inglês para conseguir o visto de ministro religioso na Inglaterra. Eu sei que eu não consegui. Mas naquele ano, no meio do ano, por agosto, na Assembleia do Clero, teve em Porto Alegre um bispo do Canadá. E Dom Alessandro pediu, como eu estava estudando inglês, se eu podia pegá-lo no aeroporto e levá-lo, coisa e tal. E eu peguei, era o arcebispo de Edmonton aqui. E ele... Então, eu sei que, para encurtar a história, eu fiz amizade com ele, não consegui ir para Londres e acabei no Canadá. Trabalhei 3 anos, foi o ano de 2009, 2010 e 2011, e Dom da Deus me chamou de volta, né? Eu, na época, trabalhava na PUC, uma série de coisas. 2016, eu terminei meu trabalho na PUC, e aí, então, eu pedi para o arcebispo, que já era Dom Jaime, para voltar para o Canadá. E aí eu voltei, né, para atender diretamente os imigrantes aqui no Canadá. Desde que eu cheguei em 2016, eu sou responsável pelos católicos de língua portuguesa e língua espanhola aqui nesta região do Canadá, que é o trabalho que eu faço ainda hoje. Só para encurtar a história, assim, né? Dom Jaime me acedeu e tem me deixado aqui. Sempre são contratos de 3 anos, ele vai renovando, já renovou 3 vezes. Depois a gente vai explorar mais um pouco, padre. Eu queria lhe perguntar, hoje foi um dia importante aí para o senhor. O senhor obteve a cidadania canadense, é isso, né? Hoje eu virei cidadão canadense, é verdade. Como é que foi o processo? Então, de novo, o Canadá é um país de imigração fácil, não é um país complicado de imigrar. Eu estava aqui durante a pandemia e para conseguir a imigração, você tem que ter um número X de pontos. E como durante a pandemia tudo passou a ser online, durante a pandemia não tinha nada para fazer, a gente estava preso em casa, no lockdown, né? E eu consegui convalidar no Canadá todos os meus títulos universitários. Os títulos convalidados, o governo me deu o status de residente. Uma vez que eu ganhei o status de residente, é só contar o tempo
até a cidadania, que foi o que aconteceu. 3 anos depois, o governo me convida para ser cidadão e eu virei cidadão hoje. Um processo bem prático. Foi bem prático mesmo. Não foi uma coisa assim muito elaborada, nem muito buscada. Agora, a verdade é que se a gente está por aqui, facilita muito a vida o ter um status mais estável, né? E, Padre Eduardo, nos conte como é que é a rotina aí da sua paróquia que o senhor atende. Aí a cidade é Vitória, né? A cidade é Vitória. A cidade de Vitória, ela está numa ilha no Pacífico. A ilha chama-se Ilha de Vancouver e é uma ilha muito grande, é uma ilha que tem, pra você ter uma ideia, são 600 quilômetros de comprimento e tem na ilha mais ou menos 1 milhão de habitantes, né? Ela fica na frente da cidade de Vancouver, por um lado, e da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, por outro. Estou bem no encrave aqui. Mas é uma ilha que só tem acesso por barco ou por avião. E então é uma cidade histórica do Canadá, foi a primeira cidade aqui a ser formada e por isso ela é a capital da província. Ela não é a maior cidade. A maior cidade é Vancouver, né? Província Colômbia Britânica, né? Colômbia Britânica. A maior cidade é Vancouver, mas a capital é aqui. Então é uma diocese também, é a diocese mais antiga de todo o oeste do Canadá, a diocese de Vitória. Uma diocese antiga, mas é uma terra tradicionalmente muito protestante, muito anglicana, sabe? E o que fez um pouco de diferença hoje para estas regiões foram as imigrações, são muitos imigrantes. E nós estávamos falando antes de entrar no ar, um dos motivos que os imigrantes gostam daqui, de Vancouver e de Vitória, é por causa do clima, que é um clima mais agradável em comparação ao resto do Canadá. Agora, são muitos brasileiros e são muito latino-americanos. É uma região que a gente não imagina que receba tantos imigrantes, né? Mas recebe, viu? É uma coisa... Enfim, como eu te disse, o bispo me fez... Eu sou pároco de uma paróquia, mas eu atendo, o grosso do meu trabalho é os católicos de língua portuguesa, que são alguns de Portugal e do Brasil, e latino-americanos. Então, para você ter uma ideia, um domingo normal para mim é assim, eu rezo uma missa às 9 horas da manhã em inglês. Às 11 horas da manhã, outra missa em português. E à 1 hora da tarde, outra missa em espanhol. Esta é a minha rotina de domingo. E uma homilia em cada idioma. Uma homilia em cada idioma. E durante a semana, às vezes em inglês, às vezes em português, às vezes em espanhol, vai mudando. Mas domingo é assim, uma em cada idioma. A paróquia é Nossa Senhora de Fátima, é isso, né? Nossa Senhora de Fátima. É uma paróquia que foi construída há 40 anos atrás por imigrantes açorianos. Houve uma grande imigração dos Açores para esta região e eles construíram esta igreja. Que, na verdade, eles são, por assim dizer, os donos da igreja. Agora, a comunidade açoriana hoje é pequena e muito velha, muito idosa, né? Então, o grosso dos portugueses falantes hoje são brasileiros e não mais portugueses. E, padre, menos de um mês, teremos então a festividade de Nossa Senhora de Fátima. Como é que é essa rotina de festa aí na paróquia? Então, a festa de Nossa Senhora de Fátima é uma festa peculiar para nós, porque ela é padroeira da paróquia. E a paróquia ela é peculiar, como eu te disse, porque tem gente que fala inglês, gente que fala espanhol e gente que fala português. O que nós normalmente fazemos é um tríduo. Então, quinta-feira, nós celebramos a missa em espanhol, com rosário em espanhol, na sexta-feira em português e no sábado em inglês. E aí, no domingo, no dia da festa, a gente tende a fazer a missa em inglês, quando a gente põe todo mundo junto, né? Mas alguma leitura em português, alguma em espanhol, algum canto em português, algum canto em espanhol. A gente tem que tentar colocar junto, nessas ocasiões, todas essas 3 realidades da paróquia, que são bem díspares, né? São 3 comunidades autônomas. Mas que bom. É curioso, sempre é curioso o negócio aqui, não é sempre fácil. Nós vamos conversar mais com o Padre Eduardo, contando sobre essa experiência
já de alguns anos, aí, desde 2009, chegando em Edmonton, depois de 2016 em Vitória, no Canadá. Ao longo do programa, vamos explorar mais aspectos dessa presença do Padre Eduardo no Canadá. Quero trazer aqui a nossa nota de solidariedade ao nosso bispo auxiliar, Dom Juarez Albino Destro, pelo falecimento de sua mãe, a senhora Albino Destro, que ocorreu na segunda-feira, aos 81 anos. O nosso abraço, a nossa prece por ele e também por sua família. São 20 horas e 15 minutos, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e vamos ouvir agora o padre Marcos Cerati, que esteve aí no Canadá, né, padre? O Padre Marcos vai entrar ou sou eu? Padre Marcos. A gente vai rodar um depoimento do Padre Marcos falando sobre a visita dele aí. Ok. Ele me visitou, é verdade. Pensei que ele estava no ar, o Marquinhos. O Marcos Não. esteve aqui comigo, é verdade. Ele vai contar um pouco dessa visita aí que fez ao senhor, a gente vai ouvir agora e depois a gente volta para o nosso papo. Beleza. Boa noite, Marcos. Boa noite, nossa família Aliança. Então, eu sou o Marcos, Padre Marcos, e aqui da paróquia São João Vianney, em Viamão. E sabe que foi muito importante para a minha história vocacional e nós também. A nossa história é uma só, né? Para a minha história. Ter encontrado o Padre Eduardo, conhecido, e encontrado ele no tempo certo, né? No tempo de Deus. Eu vinha fazendo um processo vocacional de discernimento há alguns anos já, entre começos e desistências de fazer uma experiência vocacional. Eu estava então mais ou menos decidido, ao menos da minha parte, né? Vocação não é só nós que queremos, mas enfim. Mas eu não conseguia explicar muito bem, né? Muito bem por que padre, por que não casar, por que não pai, enfim. E eu tinha um pouco de vergonha, né? Porque eu dizia assim, olha, mas não sei, tem uma coisa aqui que no meu coração que me deixa inquieto, mas eu não sei explicar muito bem. Então eu ficava com um pouco de vergonha de dizer isso. Mas então eu encontrei o Padre Eduardo e eu disse isso para ele, né? E ele me disse assim, olha, coisa tá bom, vamos com coisa mesmo, que já é um bom começo. Então ele me disse, se tu estivesse aqui me explicando muito, passo por passo, por que Deus quer que tu... Aí até ia desconfiar, né, dessa vocação. E aquilo foi para mim muito importante, porque me tirou um peso no coração. Eu digo, bom, se posso ir com coisa mesmo, então vamos lá, né? Então foi um bom começo, assim. Depois assim, a gente foi criando uma amizade, né? Porque daí fiz a direção espiritual, comecei a frequentar a paróquia. O Padre Eduardo me apresentou muito a diocese, né? Porque eu sou oriundo de uma paróquia de religiosos. Então eu vivia naquele mundo mais ou menos dos religiosos. Então o padre se dedicava a me levar numa paróquia, na outra conhecer um padre, conhecer outro padre, convidava algum padre e ele me chamava para poder também conhecer mais padres, né? E indo conhecer a diocese. Fomos até algumas paróquias lá no Vicariato de Guaíba também na época. Enfim, fui conhecendo um pouquinho mais da diocese, da história da nossa arquidiocese, né? Então foi um processo muito importante de discernimento vocacional e aí consegui que a coisa fosse se transformando aos pouquinhos em algo mais profundo do que só coisa, né? Então o Padre Eduardo desde então me acompanha, assim, né? Um padre que se preocupa comigo, se estou bem, me ajudou em muitas coisas, né? Muito crescimento espiritual, muita conversão, espiritualidade. Então nós criamos esse vínculo que se mantém até hoje, né? Graças a Deus. E então agradeço aí o Padre Eduardo por ter tido a paciência também, né? Porque tem que ter uma paciência com os processos dos outros, né? Então foi um caminho bonito. E quando eu estive lá no Canadá, é uma experiência muito legal, assim, porque é uma paróquia muito diferente, né? Claro, é um país diferente, cultura diferente. Só por si já seria, né? Mas é uma paróquia que reúne esses três grupos, né? Três grandes grupos. Os canadenses, que não são tantos assim, me parece, né? Ao menos na experiência que eu tive, é o menor público. Mas, claro, também tem, né? Tem o seu público. Depois, os portugueses, que são bem aqueles que... A paróquia de Fátima, né? São os que fundaram a paróquia, né? Tem toda uma cultura portuguesa de festas, procissões.
eu celebrei, né, inclusive uma festa importante, que é a festa do Senhor da Pedra, né? Foi muito interessante pregar, né, o tríduo ali. E depois também os latinos, né? Latinos de vários países, desde mais do sul, mais para o norte. Então, são 3 culturas bem diferentes, assim, cada um com as suas marcas, né? Mas que se dão um jeito ali, elas se encontram e fazem funcionar, né? Então, acho que uma das experiências muito profundas que pude fazer, né? É claro, a gente cria também alguns vínculos, né? Algumas pessoas a gente fica mais próxima. Então a gente conhece um pouco as dificuldades, né, de estar fora do seu país, longe de casa, enfim, né, as características que vão surgindo desse tipo de comunidade, desse tipo de pessoas que são imigrantes, né? Então foi uma experiência muito legal. Mas bem, o propósito era falar 4 minutos, já falei quase 5, então eu tenho que parar por aqui. Muito obrigado pelo convite, fiquem com Deus e até mais. Este, então, depoimento do padre Marcos Cerati, que é pároco lá da paróquia São João Maria Vianney de Viamão. Padre Eduardo, além do padre Marcos, já teve mais conhecidos seus que tiveram a chance de lhe visitar aí no Canadá nesse tempo? Olha, alguns leigos, alguns amigos, minha família esteve aqui me visitando, alguns outros amigos de alguma equipe de Nossa Senhora que a gente acompanhava no Brasil. E padre também, o padre Antônio Fumaister. O padre Antônio Fumaister trabalhou no Canadá há uns anos também, né? Então, eu já me encontrei com ele aqui no Canadá umas 3 vezes, pelo menos. Uma vez eu o visitei no Canadá e alguma ele me visitou, ou seja, o padre Antônio está em Roma agora, na Santa Sé, né? No Vaticano. Isso mesmo. Então, isso aí, mais ou menos. Minha família sim teve aqui me visitar. E, padre, eu queria voltar então para o início da sua experiência aí no Canadá, no ano de 2009, que foi em Edmonton, que é uma cidade bem diferente, né? Aí tem o clima mais raiz do Canadá, né? Como é que foi a experiência lá em Edmonton? Clima raiz é muito bem dito, assim, né? Olha, Edmonton é uma cidade que eu tenho um carinho imenso por ela. Uma cidade que está no coração do Canadá, nas pradarias, é a região mais fria do país. Em Edmonton, pegar uma temperatura de menos 40 graus no inverno é relativamente fácil, sabe? Mas é uma cidade muito boa, é um povo muito bom, né? É uma zona muito rica, é onde está todo o petróleo do Canadá, onde estão a indústria pesada do Canadá. Então é uma zona de muita imigração. E eu comecei por lá, como eu disse no início, por um acidente. Eu conheci o bispo, não deu certo em Inglaterra. Eu me lembro que em novembro eu era pároco da Piedade. E em novembro eu tive crismas e Dom Dadeus foi me visitar, foi crismar a minha paróquia na Piedade. E eu disse: Dom Dadeus, não tem como ir para a Inglaterra. Não consigo ir para a Inglaterra. E ele disse assim: bom, o senhor tem várias opções, o senhor pode ficar também, ele me disse. Eu disse: Dom Dadeus, agora está tudo certo para ir, acho que, né? Eu não quero ficar agora vamos, né? Já ajeitei tudo para ir, eu ia em janeiro. E aí ele me falou assim: e por que você não vai para o Canadá, então, que aquele bispo esteve aqui pedindo, né, padre? E foi aí que eu escrevi. E em um mês eu tinha tudo arrumado para ir para o Canadá. O Canadá é um país friendly, é fácil. Eu me lembro que eu cheguei em Edmonton em fevereiro. Primeira vez que eu pisei no Canadá, eu cheguei em Toronto, mudei de avião de Toronto para Edmonton, são 4 horas de voo de Toronto para Edmonton. E eu ia olhando pela janela e tudo era branco, tudo era gelo. Sim, ainda mais em fevereiro, né? Auge do inverno. Isso. Aí quando eu cheguei em Edmonton, tinha um outro padre brasileiro me esperando no aeroporto. Era um frio, era uma coisa assim espantosa, né? Enfim, eu gostei muito, eu gosto muito de Edmonton. Sempre eu brinco quando o pessoal me fala, eu digo assim: olha, Edmonton é a minha cidade no Canadá. Minha cidade é Edmonton. É um povo muito bom, é um povo assim muito, não sei, é um povo diferente, muito de interior, muito religioso, muito reto, sabe? E eu gosto muito de lá. Agora, o clima de Edmonton não é fácil. Às vezes as pessoas migram para lá e rapidamente saem de lá, porque morar em Edmonton é um desafio grande. Aguentar o inverno de Edmonton é um desafio realmente complicado.
Um padre que ele visitou, que eu lembro lá, foi o padre Laênio, né? Lá em Edmonton, né? O padre Laênio, é verdade, eu me esqueci do Laênio. O Laênio teve em Edmonton e teve aqui em Vitória também. Ah, ele teve em Vitória também. Verdade, ele teve em Vitória também. Eu lembro dele comentando em Edmonton. Quando ele foi em Edmonton, ele não foi me visitar, ele foi visitar o padre Antônio. O padre Antônio estava lá. Ah, o padre Antônio. E nós coincidimos. O padre Antônio estava lá, o Laênio foi visitá-lo e eu também. Coincidimos em Edmonton. Coincidimos. Não foi por minha causa, naquela ocasião, o Laênio, mas nós coincidimos lá. E a característica lá era semelhante na questão do atendimento às comunidades migrantes, de brasileiros, portugueses, latinos, era mais ou menos semelhante? Em Edmonton tem muito mais imigrantes do que aqui. Entendeu? Porque aqui, Marcos, aqui você tem que pensar que Vancouver e Vitória são cidades caras. Aqui o aluguel é caro, o pessoal paga por um lugar ao sol, a gente brinca. É um custo de vida alto, né? É alto. Em Edmonton, não. O custo de vida é barato, o salário é maior. Tudo facilita para você ir para lá, menos o clima. Menos o clima. Muito bem, nós estamos conversando com o padre Eduardo Santos, lá direto de Victoria, na Colômbia Britânica, no Canadá. São 20 horas e 25 minutos. Eu quero convidar a você a conhecer as redes sociais da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós estamos no facebook.com/arquipoa, estamos no Instagram, nosso perfil é o @arquipoa+. Procure também no nosso canal no YouTube, estamos no Arquidiocese de Porto Alegre, também nas plataformas de áudio, e também temos o nosso site, o arquipoa.com, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato, mande a sua mensagem, o seu e-mail, a sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, sua mensagem é muito bem-vinda para nós aqui no programa Comunica Ação. Nós temos que fazer uma pausa agora às 20 horas e 27 minutos para um pronunciamento oficial e na volta retomaremos a conversa com o padre Eduardo Santos. Estamos de volta, esse é o programa Comunica Ação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre, são 20 horas e 35 minutos, temperatura agradáveis 21 graus aqui no bairro Petrópolis. Estamos conversando hoje com o padre Eduardo Santos, direto de Victoria, na Colômbia Britânica, no Canadá. Nosso convidado é o padre Eduardo Santos, direto do Canadá, ele que é o responsável pela paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá na cidade de Victoria. E, padre Eduardo, agora vamos dar um pulo. A gente falou sobre a sua presença em Edmonton nos anos de 2009 até 2011 e no ano de 2016 o senhor chega em Victoria. Lembra para nós como é que foi a chegada aí nessa nova cidade? A sua expectativa foi atendida? Alguma surpresa? Como é que foi o início aí? Então, Marcos, olha, quando eu quis voltar para o Canadá, a primeira ideia era voltar para Edmonton, onde eu tinha trabalhado. Mas me convenceram a vir para cá na época. Eu tinha um amigo brasileiro que faleceu de Covid, um outro padre brasileiro trabalhava aqui. E eu vim por causa da comunidade latina, que não tinha quem nos atendesse aqui em Vitória. Né? Uma comunidade numerosa, e por isso eu mudei, vim para cá. E a gente sempre entendeu isso assim como a mão de Deus. Caí aqui, não foi uma coisa assim que eu escolhi, né? Foi uma coisa que surgiu. Então, a minha expectativa foi totalmente satisfatória, porque eu comentava contigo fora do ar, é uma diocese pequena, grande de território, mas pequena em número de clero. Nós temos um bispo, que é canadense, ele é aqui de Vancouver, da diocese de Vancouver, e somos ao todo 17 padres na diocese. Desses 17, eu acho que 9 são da diocese de Vitória, e os outros somos de fora. Né? E somos pouquinhos padres aqui. Você tem que imaginar que nós temos paróquias a mais de 600 quilômetros daqui. A diocese nós temos paróquias em outras ilhas, que para chegar lá você tem uma paróquia concretamente, que para chegar lá você tem que sair de Vitória, dirigir uns 300 quilômetros, é uma cidade chamada Campbell River, lá pegar um outro ferry, dirigir mais um tanto para chegar. É bem complicada a geografia da diocese, pela quantidade de ilhas, né? E a maioria das comunidades aqui são comunidades indígenas, comunidades nativas, sabe? São reservas indígenas que se atende.
A exceção é a cidade de Vitória mesmo, que é uma cidade cosmopolita, que é a capital da província, cidade que tem 2 universidades, onde eu estou, né? Então, junto dessa realidade assim missionária de Vitória, nós temos uma cidade que cresce muito com imigrações, não cresce por nascimento, cresce por imigrações. E seria praticamente impossível para a diocese atender este número de imigrantes que chegam, quase todos católicos, né? Bom, quase todos não, mas muitos católicos. Então, seria praticamente impossível mesmo fazer frente e atender este povo que vai chegando. Por isso os bispos pedem, como o volume migratório é muito grande, os bispos aqui desta região do Canadá pedem aos países da onde vêm estes imigrantes que mandem sacerdotes com eles. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui, né? Acompanhando os nossos imigrantes. Como eu já te falei anteriormente nesse nosso programa, eu aqui, 90% do meu tempo, eu me dedico a atender latino-americanos, brasileiros, português falantes e hispânicos falantes. Esse é o grosso do meu. Lógico que nós ajudamos a diocese também. Eu sou capelão de uma escola de ensino médio, eu sou capelão, eu trabalho também em alguns departamentos da diocese, eu sou membro do Conselho de Presbíteros, quer dizer, a gente auxilia a diocese também, como é lógico, mas o grosso da minha dedicação é voltada para os imigrantes, para os nossos imigrantes. E, Padre Eduardo, recentemente, estamos agora no tempo da Páscoa, celebramos a Semana Santa, né? Como é que foi a celebração? Conte para nós como é que é a celebração da Semana Santa aí em Vitória, na paróquia. Bom, meu filho, você veja, de novo, eu trabalho com latinos. Você sabe que os latino-americanos e a Semana Santa é um negócio... Então, é curioso também. Na Quinta-feira Santa, eu costumo fazer uma celebração só. Aí nós temos que fazer em inglês, né? Depois eu tenho que atender confissões. Se dá conta que eu sou o único sacerdote aqui que fala português e o único que fala espanhol. Então, a maior parte dos portugueses e dos latinos vem confessar comigo. Então, isso significa, assim, para você ter uma ideia, Quinta-feira Santa eu comecei a confessar depois da missa, que era por volta das 9 da noite, e fui até a 1 da manhã. Aí na sexta a gente começa cedinho, às 8 horas da manhã, e fui confessando até a celebração. Às 3 horas da tarde, eu fiz uma celebração da Paixão em português. Depois, às 5 horas, eu fiz outra celebração da Paixão em espanhol. E, bom, quando acaba isso, a gente já desmaiou, acabou, né? E depois, no sábado, então, eu fiz a missa em inglês de novo, a Vigília Pascal, só uma em inglês. Nós tivemos 4 batismos adultos na Semana Santa, aqui no... Um brasileiro, oriundo da Assembleia de Deus, uma colombiana, que também vinha de uma igreja pentecostal, nunca tinham sido batizados, foram batizados aqui nesta última Páscoa. É muito intenso tudo, você não tem, assim... É difícil de fazer uma conexão, porque aí no Porto Alegre, por exemplo, você tem muitas paróquias, tem muita gente que lhe atenda, né? Aqui tem um grupo grande de pessoas que, para confessar, por exemplo, tem dificuldade de fazê-lo em inglês. Padre, então, acabam aqui, né? Acabam aqui, ou em português ou em espanhol. Para a sua cabeça também é um pouco complicado. Você imagina, você está sentado no confessionário, acaba de atender uma confissão em inglês, a próxima em português, depois volta em inglês, a outra em espanhol, a cabeça acaba... Tem que pedir muito Espírito Santo, né, padre? A cabeça acaba dando uma volta, viu? Mas enfim, paciência. É bem bonito, é bem simpático o trabalho, graças a Deus. Eu tenho muita alegria, é um trabalho que me realiza muito, poder dar um apoio para esses imigrantes que deixam tudo, né, e vêm construir uma vida nova. Quem imigra, Marco, imigra porque tem uma necessidade, ou porque precisa financeiramente, ou porque teve alguma experiência de violência ou de... Ninguém vem embora para começar a vida em outro país porque está bem no seu país. Teve algum problema que o levou a emigrar, né? Então, eu acho bem importante assim, que a igreja acolha esses... A igreja é uma só, né? É uma família de muitas línguas, de muitas nações, né? Mas quando você chega num lugar diferente, que tudo é difícil,
você puder encontrar uma comunidade que fala o seu idioma, que lhe acolhe no seu idioma, né? Isso é bem importante. Viu? Isso dá um conforto, dá um carinho quando você chega muito grande, muito grande. Eu considero um trabalho bem... Eu sei que eu não vou continuar aqui, acho que por muito tempo, Dom Jaime meio que quer que eu volte, não tem problema, a gente volta. Mas eu acho que a Arquidiocese de Porto Alegre, eu voltando, deveria pensar em liberar outro padre para este trabalho, sabe? Porque realmente é um trabalho importante com o nosso povo. Para você ter uma ideia, acho que vale a pena mencionar também, aqui em Vitória nós temos um grupo de porto-alegrenses. A gente se reúne para tomar chimarrão, um grupo de algumas famílias que são de Porto Alegre. Paróquia Menino Deus, Paróquia São Sebastião, Paróquia, deixa eu ver, Santa Cecília, e depois de Canoas, que eu considero Porto Alegre, da Arquidiocese de Porto Alegre. Sim. Nós temos um grupo só de Porto Alegre. E no país como o Canadá, os migrantes são muito importantes na questão do trabalho, né, padre? O Canadá, ele não sobrevive sem as imigrações. Não, né? É um país desabitado. É uma ajuda de mão dupla. O Canadá recebe os imigrantes e precisa dos imigrantes. Por outro lado, é uma ocasião de muita gente reconstruir a sua vida. Mais condições. É bem simpático. Olha, é um trabalho muito bonito. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco mais. Concretamente, nós temos na CNBB este departamento que eu te mencionei, chama-se PBE, Pastoral com os Brasileiros no Exterior. Quem acompanhou muito ele foi o Dom Adilson, né? Hoje o Dom Adilson é o responsável. Eu não sei se ele ainda é, depois que ele foi transferido para Tubarão, se ainda é com ele, mas ele acompanhou muitos anos, né? Ele é o referencial da PBE na CNBB. O nosso contato como padres brasileiros fora do país sempre é com o Dom Adilson. O Adilson é a nossa... E ele é muito presente, ele procura, ele escreve, ele liga. O Adilson, ele é muito querido assim conosco. Estamos fora do país. E Padre Eduardo, quem não lhe conhece, que o senhor já está há alguns anos aí trabalhando fora do Brasil, eu queria que o senhor contasse um pouco do seu testemunho vocacional. Ih, meu filho, sabe que eu estou fazendo 60 anos, né? A minha história vocacional vai muito longa. Eu nasci na paróquia Santa Cecília, em Porto Alegre. Minha família era paroquiana lá, e quando eu era jovenzinho, meus pais se mudaram para o Alto da Lucas de Oliveira. Passei a ser paroquiano da São Manuel, paróquia que eu nunca frequentei. Quando eu morava lá em cima de jovem, eu frequentava a Piedade, eu fiz CLJ na Piedade. E a minha caminhada vocacional veio pelo CLJ, veja só. Eu Maravilha. fui no grupo de jovens, CLJ da Piedade. Na época, Dom Tadeu Canelas era o pároco da Piedade. E naquela geração da Piedade, nós éramos 3 jovens, os 3 somos padres da Arquidiocese, com uma diferença de 4 anos. Quando eu estava deixando o CLJ, estava no CLJ o padre Ricardo Costa e no Onda da Piedade o padre Antônio Fumasta. Nós 3 convivemos na mesma época. E os 3 somos padres da Arquidiocese. Essencialmente foi isso. Eu cresci na minha vocação dentro de um grupo de jovens, especificamente do CLJ, né? Trabalhando no CLJ. Eu resolvi ir para o seminário quando eu tinha 18 anos. Em todo caso, eu ainda fiz a minha filosofia antes de ir para o seminário. Eu resolvi, querendo ser padre, resolvi estudar filosofia. E quando eu entrei no seminário, foi o ano de 87, eu entrei no seminário de Viamão, né, no primeiro ano de teologia. Naquela época, o nosso bispo era Dom Cláudio Collin. E Dom Cláudio, no ano seguinte, 1988, por questões que agora seria muito complicado de explicar, questões circunstanciais da igreja daquela época, Dom Cláudio me enviou para a Espanha. Eu fiz a teologia em Navarra, na Espanha, sendo seminarista da Arquidiocese. Daí vem o meu espanhol. Sim. E o senhor foi ordenado diácono na Espanha, né? Então, eu fiquei na Espanha de 88 a 91. Em janeiro de 91, eu fui ordenado diácono, encardinei na Arquidiocese de Porto Alegre, fui ordenado diácono em Pamplona. Voltei ao Brasil em julho de 91 e em 10 de agosto de 91 fui ordenado sacerdote na Catedral de Porto Alegre. Eu fui o último padre ordenado por Dom Cláudio.
ele já não era mais bispo, ele tinha sido aceita a renúncia, já era Dom Altamiro, mas como estava marcada a ordenação, Dom Cláudio me ordenou. Padre Eduardo, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui conosco, partilhando o seu tempo aí, a sua experiência missionária no Canadá. Muito obrigado. Conte sempre aí com a nossa comunicação no que for preciso para divulgar o trabalho aí, o trabalho bonito que o senhor está fazendo. E se o senhor quiser deixar mais um recado final aqui para os nossos ouvintes, temos um tempinho, por favor. Não, só queria expressar minha alegria, quer dizer, estar junto na nossa Rádio Aliança sempre é uma alegria grande, né? A gente sempre acompanha com carinho o trabalho da rádio, o trabalho que a rádio faz na evangelização na nossa arquidiocese e todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Inclusive fora. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês. E você veja, eu estou aqui no Canadá, mas eu sou padre de Porto Alegre. Eu hoje estou aqui, mas eu sou padre do clero de Porto Alegre, me sinto muito próximo do clero de Porto Alegre, da Igreja de Porto Alegre, e até entendo, eu estou aqui em nome da Igreja de Porto Alegre, realizando um trabalho, né, missionário, enquanto o arcebispo permitir, mas o meu lugar é aí, o meu coração está sempre em Porto Alegre.